Alguna vez estaba sentado en un banco de la iglesia sin ninguna razón aparente, quando tus ojos começaram a llenar-se de lágrimas de forma completamente inesperada, numa lágrima discreta que poderia explicar-se por um pensamento passageiro. Estou hablando de um llanto que simplesmente chegou, que te tomou por completo, que não pediu permiso. Não me refiro ao llanto de alguém que carga um dolor enorme e a missa simplesmente coincidiu com o pior momento de la semana. Hablo de algo muito diferente, de esse llanto que aparece sem ser chamado, que surge em meio de um canto litúrgico, e no instante de la consagração, durante a proclamação de uma leitura, ou incluso nesse silêncio sagrado antes de que comece a celebração. De repente, sem aviso, tus ojos se llenan de lágrimas e não logras encontrar nenhuma explicação racional para o que está ocorrendo. Se já viviste esto, este vídeo foi hecho exatamente para ti. E se nunca lo has experimentado, este vídeo também é para ti, porque o que vou a compartilhar aqui vai transformar profundamente a forma em que entendes as lágrimas em la oração, tanto as tuyas como as de quem está sentado a tu lado em la igreja. Há pessoas que ao orar em misa sentem uma incomodidade imediata, baixam a cabeça e tentam esconder o rosto, se convencem de que é uma debilidade, um excesso de emoção, que um adulto não deveria comportar-se assim em público, que todos o notarão e parecerá uma espécie de teatralidade espiritual. Há outras pessoas que choram em missa e quedam profundamente confundidas porque não podem associar essas lágrimas com nenhuma causa clara. Não estão passando por nenhuma crise específica, não ha ocorrido nada grave essa semana e aún assim choram. E essa falta de explicação lógica las inquieta, porque vivimos em uma geração que exige uma razão para tudo. Pero há experiências que não cabem na razão. Há realidades que têm uma explicação espiritual e isso é muito distinto a não ter explicação. Também estão quienes se assustam al orar em misa, porque em algum momento de sua vida aprenderam que mostrar emoção é uma vulnerabilidade peligrosa, que o llanto sempre indica que algo saiu mal, que deve manter-se em controle em qualquer situação. E quando as lágrimas aparecem sem controle durante a celebração, a reação interior é de ansiedade, não de apertura. Para todas estas pessoas e também para quienes nunca han vivido esta experiência, pero querem entender que sucede na alma de quem chora, vou revelar os 3 significados espirituais del llanto en la misa, aqueles que a tradição cristiana ha preservado com cuidado a lo largo de los siglos e que rara vez se explicam com a profundidade que realmente merecem. Quédate comigo, porque o que vamos a explorar pode cambiar para sempre a forma em que vives cada celebração eucarística. Se aún não te has suscrito a este canal, hazlo agora, é rápido e gratuito, e ativa a campana para não perder nenhum conteúdo. E se este vídeo já tocou algo dentro de ti, deixa um like aqui abaixo, isso ajuda muito a que este mensagem chegue a mais pessoas que lo necessitam. Sou eu, Padre Gilmar, e necessito começar com algo que é a base de todo o que vou a dizer aqui. Uma verdade que a cultura secular contemporânea rara vez reconoce, pero que a tradição espiritual de las grandes religiões do mundo, e especialmente a cristiana, ha afirmado com uma consistência que dos 1000 anos de história não han logrado debilitar. As lágrimas têm su próprio lenguaje, não são simples ruídos emocionais sem significado, não são solo uma resposta automática de um sistema nervioso sobrecargado, não são unicamente uma reação fisiológica ante um estímulo intenso. As lágrimas representam uma das formas mais profundas em que a alma humana se expressa. Quando as palavras não alcançam, quando o pensamento racional não logra abarcar o que está ocorrendo, quando a compreensão intelectual se queda corta frente à experiência vivida, o corpo hace o que sabe hacer em esses momentos límite, llora. Juan Crisóstomo, um dos maiores predicadores que ha tenido a igreja, afirmou que as lágrimas em la oração são a sangre de las heridas del alma que começa a sanar, não são señal de que algo está mal, sino de que algo empieza a estar bem. Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, considerava as lágrimas em la oração como um dos signos mais evidentes da ação do Espírito Santo no interior da alma humana e registrava com atenção em seus diários espirituais os momentos em que orava durante a oração, reconhecendo nessas experiências graças especiais concedidas por el Espírito. Teresa de Ávila, doutora de la Iglesia e uma das maiores místicas do catolicismo, dizia que quando as lágrimas chegam na oração, a pessoa deve deixá-las fluir livremente, sem forçá-las nem reprimi-las, porque são a forma em que a alma comunica a Deus lo que aún não tem palavras para expressar.
Esta tradición espiritual de siglos es el marco de todo lo que vamos a explorar aquí. Las lágrimas en la misa no son un accidente, no son un motivo de vergüenza, no son exhibicionismo, son lenguaje, son señal, son el alma diciendo lo que la mente todavía no ha logrado formular. E há 3 significados principais que esta tradição identifica, 3 mensagens que as lágrimas podem estar transmitindo, 3 realidades que vale a pena aprender a reconhecer. Vamos a elas. Em primeiro lugar, o encontro real. Este é o significado mais comum e ao mesmo tempo é o mais surpreendente, precisamente porque a maioria das vezes ocorre quando a pessoa não estava esperando absolutamente nada especial. Chegou à misa como qualquer outro domingo. Não havia nenhuma razão identificável para uma experiência diferente. A semana havia sido comum, o ânimo estava neutro, nada fora de lo normal havia ocorrido. E em meio dessa rotina de sempre, algo sucede. Uma canção que conhece de memória desde há anos, de repente ressuena de uma forma completamente distinta. Uma palavra de la lectura que ha escuchado dezenas de vezes de pronto se posa no coração de uma maneira que nunca antes havia sucedido. O silêncio depois da comunhão adquire uma densidade que parecia impossível para esse lugar, para essa parroquia sencilla, para essa manhã comum. E então chegam as lágrimas. O que está passando nesse momento? A tradição mística cristiana tem uma resposta que é a la vez simple e profundamente desconcertante. O que está ocorrendo é exatamente o que é a misa, o encontro real com Cristo presente. No simbólico, real, é o mesmo Cristo que ressuscitou de entre os mortos, que está à direita do Padre, que é Senhor de toda a história humana, está presente na Eucaristia de uma maneira que os teólogos han tentado descrever durante siglos e que os místicos han tratado de expressar com poesia, sem que ninguno haya agotado o mistério. Quando as lágrimas chegam de forma inesperada em uma misa que parecia igual a todas as demás, muitas vezes o que está ocorrendo é que o velo muito fino que separa a percepção ordinária de la realidade espiritual se vuelve por um instante mais transparente. A presença que sempre estuvo ali se hace perceptível de uma forma diferente e el alma, incluso antes de que a mente pueda processar o que ocorre, reconoce ante quem está. Esto es exatamente lo que ocurrió con los discípulos en el camino de Emaús. Caminaram junto a Jesús sin reconocerlo, conversaram com él, escucharam su explicación de las Escrituras, pero había algo en su interior que respondía de forma distinta, algo que ardía sin que supieran nombrarlo, y solo lo reconocieron cuando partió el pan, el gesto eucarístico por excelencia, el mismo gesto que la misa repite en cada celebración. Entonces se dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Esse ardor en el corazón que describen los discípulos de Emaús es precisamente lo que muchas veces provoca las lágrimas inesperadas en la misa. Es el corazón reconociendo antes que la mente. Es el alma sabiendo antes de entender. Es la respuesta más honesta que el interior humano puede dar ante ese encuentro. No hay palabras suficientes en ese momento. Las palabras llegan después. Primero, llegan las lágrimas. Estudios em psicologia da religião mostram que os encontros com o sagrado suelen ir acompanhados de respostas corporais involuntarias e as lágrimas estão entre as mais frequentes em distintas culturas e tradições. Isto não reduz a experiência a algo meramente psicológico, mas bem indica que o corpo humano está hecho para responder a lo sagrado de maneiras que vão mais allá do controle racional. Quero compartilhar algo muito personal. Houve um período em minha vida como sacerdote, alguns anos depois de minha ordenação, em el que a missa se havia vuelto rotina por dentro, não externamente. Seguia celebrando com atenção e respeito, pero interiormente algo se havia secado. Lo que antes me llenava de vida agora me deixava um vazio difícil de explicar. Hablé com mi diretor espiritual, um sacerdote maior, de profunda vida interior. Me escuchou com paciência e ao final dijo algo muito simples: sigue celebrando com fidelidade, sem exigir sentir nada, e espera. Assim lo hice durante meses, com sequedade, com fidelidade. E um dia, em uma misa sencilla, em el momento de levar a hostia consagrada, as lágrimas chegaram se encontrou. Nada havia cambiado externamente, pero algo dentro de mim se abriu como uma compuerta que cede depois de muito tempo. E junto com as lágrimas vino uma certeza: a presença nunca se havia ido. Era eu quem havia deixado de perceber-la. Salí de essa missa diferente, não com todo resuelto, pero com a certeza restaurada.
Cuento esto porque sé que hay personas que están viviendo esa aridez interior, que van a misa con fidelidad, pero por dentro algo se ha secado. A essas personas les digo, sigam com fidelidade, sem exigir sentir, e esperem, as lágrimas que lleguem não serão debilidade, serão señal de que o encontro real ha vuelto a abrir caminho dentro de ustedes. Em segundo lugar, la compulsão. Necessito explicar este segundo significado com certo cuidado, porque a palavra compulsão ha salido do vocabulário cotidiano e a realidade que describe é frequentemente mal compreendida. Já se ha reduzido a culpa, confundida com autocondenação ou interpretada como um estado espiritual negativo. La compulsão, de latim compulsio, significa literalmente ser tocado ou herido em el coração. Esse é o momento em que a alma, em presença de Deus, toma consciência com uma claridade que a vida cotidiana raramente permite, de la distância que existe entre o que é e o que poderia ser, entre a vida que vive e a vida que Deus desejou para ela, entre o amor que oferece e o amor de o que seria capaz. Pero essa consciência não é culpa paralisante, não é autocondenação, não é o aplastamento de quem se convence de que é irremediável, é exatamente o contrário. É a consciência que surge em quem está ante uma bondade tão grande que essa mesma bondade ilumina, por contraste, o que aún não ha chegado a ser bondade. É como encender uma luz em uma habitação que estava em la oscuridade, não para exponer la suciedade com crueldade, sino porque sem la luz nenhuma limpeza é possível. Os padres do deserto, aqueles monges de los primeiros siglos do cristianismo, que foram os primeiros grandes maestros de la vida espiritual em Ocidente, consideravam a compulsão um dos dones espirituales mais valiosos que existem. Abba Arsenio, um de los mais venerados entre eles, era descrito por seus discípulos como alguém que vivia em um estado quase permanente de compulsão durante a oração. E essa compulsão não o hacía triste nem cerrado, ao contrário, lo purificava de uma forma visível, haciéndolo cada vez mais luminoso, mais capaz de amar, mais transparente à la acción de Deus. Maria Magdalena de Pasco, mística do siglo XVI, dizia que as lágrimas de compulsão são o modo em que a alma realiza sua limpeza interior, como um banho que não usa água, sino o reconhecimento sincero de la própria necessidade de renovação. O que este segundo tipo de lágrimas está dizendo quando chega em la misa é algo que poderia traduzir-se assim: vê o quanto aún te amo pouco, frente a lo mucho que merece ser amado. Vê o quanto todavia estou lejos, e essa visão, em lugar de desesperar-me, me impulsa hacia adelante com uma intensidade de amor que antes não existia em mim. É o llanto de quem está crescendo espiritualmente, de quem ha sido tocado por la presença de Deus em um ponto de consciência que a vida cotidiana raramente alcança. Este llanto não necessita explicação ao sacerdote, não necessita confissão imediata, necessita ser acolhido como la señal que é, el alma que está despertando, que está vendo com mais claridade, que está desejando com mais intensidade, que está crescendo, pero necessita ser aqui uma distinção fundamental, porque as duas realidades são opostas, aunque a vezes seja difícil distingui-las desde dentro da própria experiência. O llanto de compulsão deixa a persona mais ligeira depois de passar. Pode ser intenso em um momento, pode venir acompanhado de uma consciência aguda de quanto se ha falhado, pero quando termina, lo que permanece é paz, uma espécie de limpeza interior, a sensação de que algo que estava bloqueado começou a mover-se, que uma porta que estava cerrada por dentro começou a ceder lentamente. É o llanto de culpa paralisante deixa a persona mais pesada, mais cerrada, mais convencida de que não há salida, de que Deus la mira com uma decepção que nunca tendrá solução. A diferença não está em la intensidade, está em la direção. O llanto de compulsão apunta hacia adelante, hacia lo que pode transformar-se, hacia la misericórdia que está disponível e esperando. O llanto de culpa apunta hacia atrás, hacia lo que não pode cambiar-se, hacia uma condena que parece inevitável. Se lloras em la misa e sales mais pesado de lo que entraste, existe a possibilidade real de que lo que está ocorrendo não seja compulsão, sino algo que necessita atenção e cuidado. Hablar com um sacerdote, com um diretor espiritual e, se é necessário, com um profissional de saúde mental. O llanto que aplasta não é o dom de las lágrimas, é uma señal de que algo necessita ser cuidado. Pero si lloras en la misa e sales com uma paz que não puedes explicar, com a ligereza de quem ha depositado algo que llevava cargando, com a certeza silenciosa de que ha sido escuchado, esse llanto é graça, esse é o segundo significado espiritual,
excompunción, e merece ser tratado com a reverência que lhe corresponde. E finalmente, a intercessão silenciosa. Este é o menos evidente de los três significados, e ao mesmo tempo é o que mais me impacta quando lo encuentro en la vida pastoral a lo largo de los años. Há pessoas que lloram en la misa não por algo que estén vivendo personalmente, sino por outros, por situações que levam en el coração com uma constância que não eligieron, por hijos que atravessam dificuldades que los padres não podem resolver, por seres queridos que sofrem de maneiras que parecem não ter salida, por alguém que ha partido e cuya ausência aún aprieta o pecho em certos momentos, por realidades do mundo que provocam dolor que não se pode simplesmente ignorar. E há outras pessoas que lloram em la missa por razões que não logram identificar com nenhuma causa personal concreta. Sua vida exterior está relativamente estável, e aún assim, as lágrimas chegam com uma qualidade distinta, sem o sabor de sofrimento personal, com uma profundidade que não sabem nombrar, como se vinieran de lugar que não é exatamente de elas. A tradição mística cristiana oferece uma explicação para este tipo de lágrimas que, para mim, é uma das mais hermosas de toda a espiritualidade cristiana. São Pablo, em la carta a los Romanos, afirma que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem expressar-se com palavras. O Espírito Santo que habita em cada bautizado intercede desde dentro, usa el alma como el lugar desde onde eleva a intercessão por aquele que nesse momento necessita ser apresentado ante Deus. Quando as lágrimas chegam em la misa sem uma causa identificável em la experiência personal, uma de las possibilidades que a tradição contempla é que o Espírito Santo esteja utilizando essa alma como lugar de intercessão. As lágrimas não são solo de la persona, são também do Espírito que intercede desde dentro, utilizando a sensibilidade dessa alma como canal para aquele que, em esse instante, necessita ser intercedido. Juan Pablo I era descrito por quienes conviviam mais de cerca com ele como alguém que durante a oração atravessava momentos de grande intensidade, onde as lágrimas formavam parte habitual de la experiência. Quienes estavam mais próximos não interpretavam esses momentos como uma emoção personal, sino como estados de profunda intercessão, como se o peso de lo que eu cargava em oração se hiciera visível através de las lágrimas. Não quero que este terceiro significado pareça algo distante ou reservado a pessoas extraordinárias. Pode ser muito simples. As lágrimas que chegam em la missa quando pensas em alguém que atravessa uma situação difícil, quando recuerdas a alguém que ha muerto e cuya memória aún aprieta el pecho, quando sientes o peso de las notícias do mundo, com uma persistência que não te deixa descansar. Esse llanto é intercessão. É a forma mais direta que tem o corpo de participar na oração que o coração está haciendo, de oferecer ao Padre não solo palavras, sino também lágrimas que las acompanham e que em ocasiões las substituem com uma força muito maior. E as lágrimas em la oração, em la tradição bíblica, nunca quedam sem resposta. O Salmo 56 afirma que Deus guarda as lágrimas como algo precioso, que las registra, que nenhuma de elas cai sem ser vista, que nenhuma se desperdicia, nenhuma lágrima derramada ante Deus cai no vacío. Quero agora ajudar-te a discernir, quando as lágrimas cheguem em la missa, qual de los três significados pode estar presente. Não existe uma fórmula infalível para isto. O discernimento espiritual não encaixa em esquemas mecânicos, pero há perguntas que abrem caminhos. Quando llores em la misa, pergunta-te: este llanto me está deixando mais aberto ou mais cerrado? Se a presença de Deus parece mais cercana depois de que passam as lágrimas, se há uma abertura que antes não existia, pode ser o primeiro significado, o encontro real que as lágrimas acompanham. Este llanto está iluminando algo em minha vida que necessita ser visto com mais honestidade. Se há uma consciência que chega junto com as lágrimas, uma claridade sobre algo que estavas evitando, um desejo de cambiar algo que has estado postergando, pode ser o segundo significado, a compunção. Este llanto está carregando algo que vai mais allá de minha situação personal. Se há uma dimensão de peso que não é solo tuya, se estás pensando em outras pessoas mientras lloras, se as lágrimas chegam em momentos específicos de oração ou sem nenhuma causa personal identificável, pode ser o terceiro significado, a intercessão silenciosa que o Espírito realiza desde dentro. E em qualquer de los três casos, a resposta prática é sempre a mesma: não reprimir, não esconder, não intentar racionalizar de imediato, deixar que ocorra, permanecer presente, receber o que as lágrimas traem e confiar
em que aquel que vê cada lágrima y la guarda sabe lo que significa con una precisión que va mucho más allá de cualquier análisis que puedas hacer en ese momento. Quero decir algo especialmente para quienes nunca han llorado en la misa y que al escuchar todo esto puedan sentir cierta inquietud, como si estuvieran perdiéndose algo esencial, como si su fe fuera de alguna manera menos viva por no producir lágrimas. No, los dones espirituales se distribuyen de manera diferente a personas diferentes. El don de las lágrimas, como lo llama la tradición, es exactamente eso, un don, no un mérito conquistado, no un indicador de santidad superior, no una prueba de fe más profunda. Hay santos que lloraban abundantemente en la oración, e hay santos que describen décadas inteiras de aridez espiritual, donde las lágrimas simplesmente no venían e donde la fe era más pura precisamente por no depender de ninguna consolação sensible. Teresa de Calcuta viveu mais de 50 anos de noite oscura interior, mais de 5 décadas sem as consolações espirituais que haviam marcado os primeiros anos de sua vida religiosa, e foi precisamente em esses 50 anos de aridez donde hizo lo que hizo, donde amou como amou, donde sirvió como sirvió, donde se convirtió em um dos maiores exemplos de caridade que o mundo moderno ha conhecido. La fé que não necessita lágrimas para existir é igualmente real, igualmente profunda, igualmente preciosa ante Deus. O que este texto busca não é criar uma hierarquia entre formas de fé, sino ajudar a quienes vivem esta experiência a compreendê-la melhor e a quienes não la vivem a acolher-la com compreensão e respeito quando la veem em outros. Quero falar agora de algo prático, de como criar as condições interiores para que a missa seja um espaço onde todo o que hemos explorado aqui pueda suceder com mais frequência. Não para forçar nenhuma experiência, sino para remover os obstáculos que impedem que ocorra de forma natural. O primeiro obstáculo é a prisa. Muitas pessoas chegam à missa no último segundo, todavia com o celular em la mano, todavia com a mente resolvendo conflitos de la mañana, todavia ocupadas mentalmente com outras coisas, e a misa começa com elas fisicamente presentes, pero interiormente aún em caminho hacia outro lugar. A tradição recomenda chegar uns minutos antes, em silêncio, sem o celular, simplesmente estando presente. É nesse silêncio de transição donde a porta interior começa a abrir-se, donde a mente empieza a soltar lo que não pertenece a esse espaço, donde o coração começa a orientar-se hacia lo que está a ponto de suceder. Não hace falta muito tempo, 5 minutos com a intenção genuína de estar presente marcam uma diferença que vas a perceber. O segundo obstáculo é a armadura emocional. Há pessoas que se han acostumbrado tanto a não demonstrar emoção que chegam à misa com a mesma proteção que usam em qualquer outro ambiente da vida. E aun quando algo las toca por dentro durante a celebração, a resposta automática é contener, sujetar, não permitir que apareça nenhuma vulnerabilidade. Essa armadura tem razões legítimas de existir em outros contextos, pero la misa não é um desses lugares, é o espaço mais seguro que existe para soltar qualquer armadura, porque o Deus que está presente ali não usa a vulnerabilidade em contra de nadie, la acoge, la honra e la transforma. Não te estou pedindo que llores se não sientes nada, te estou invitando a quitar a decisão prévia de não llorar bajo nenhuma circunstância, a deixar o coração disponível para lo que venga sem forçar e sem reprimir, simplesmente disponível. O terceiro obstáculo é a falta de atenção à palavra. É o dom de las lágrimas, em la tradição espiritual, aparece com muita frequência ligado à proclamação da palavra, à leitura do evangelho, à homilia, à letra de um canto que de repente é escuchado de verdade, em lugar de ser cantado mecanicamente. Prestar atenção à palavra significa escuchar como se fosse a primeira vez, como se cada frase pudesse estar dirigida diretamente a ti em esse momento específico de tu vida, com a disposição interior de perguntar-te: "Que me disse esta palavra hoje para a situação concreta que estou vivendo esta semana?" Essa atenção cria apertura, e a apertura cria as condições para lo que a tradição chama lectio divina, a leitura orante, donde a palavra de Deus deixa de ser informação e se converte em encontro personal. Há uma última coisa que quero compartilhar sobre que fazer depois de orar em la misa. A tentação mais comum é analisar imediatamente. Apenas termina a celebração, apenas cessam as lágrimas, a mente quer compreender, quer encajar o ocorrido em uma categoria reconhecível, quer ter uma explicação satisfatória antes incluso de levantar-se del banco. Resiste isso por um momento. Guarda lo que ocorreu como se guarda um regalo de gran valor.
No lo compartas de imediato com todo el mundo, como se fuera um espectáculo que hay que narrar. No lo minimices com explicações racionales apresuradas, e tampouco lo exageres como se fuera la maior experiência mística de todos os tempos. Déjalo reposar, permite que haga lo que tiene que hacer en el nivel donde las lágrimas actúan. Que la transformação que iniciaram continue sem interferências. E mais tarde, en un momento de quietud, puedes preguntarle a Deus com sencillez que querías decir-me com lo que sentí, no para obtener uma resposta elaborada e imediata, sino para manter o coração orientado hacia aquele que estuvo presente nesse momento e que continua presente incluso depois de que a celebração termina. Porque uma das coisas que hacen las lágrimas en la misa, que poucas outras experiências logran com a mesma eficácia, é grabar em el coração um momento de encontro de uma maneira que o tempo rara vez borra por completo. Pede que não recuerdes la homilia, pede que não recuerdes la lectura de esse domingo, pede que não recuerdes qual era o canto, pero recuerdas que esse dia, e nessa misa, ocorreu algo que não puedes explicar completamente, pero que sabes que foi real. E esse saber que foi real, isso é la fé. No la fé como uma convicção intelectual construída com argumentos, sino la fé como a experiência de haver sido tocado por alguém que é real, que está presente, que vê, que conhece e que atua de maneiras que a vezes passam por el coração antes de passar por la mente. A vezes passam por los ojos em forma de lágrimas que chegam sem aviso, em forma de uma graça que não se explica completamente, pero que se reconhece com uma certeza que nenhum argumento contrário pode borrar. Não ignores isso, nunca ignores isso. Se este conteúdo tocou algo em ti, deixa tu me gusta. Isso ajuda enormemente a que este mensagem chegue a mais pessoas que lo necessitam. E se aún não formas parte de esta comunidade, suscríbete agora e ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos. En los comentários, cuéntame, ¿alguna vez has orado en la misa? Una vez, muchas veces o nunca. Escríbelo aí abaixo porque ao ler cada resposta descobriremos juntos que lo que viviste ha sido vivido por miles de pessoas que pensavam estar completamente solas em essa experiência. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém.